Olha só esse número: 2,290 bilhões de reais. É uma cifra que a gente mal consegue processar, né? O que no mundo poderia custar tanto assim? Pois é, para serviços de limpeza hospitalar. É isso mesmo. Um contrato só de quase 2,3 trilhões de reais. A primeira coisa que a gente pensa é, peraí, erraram na hora de digitar, né? Ou será que é algo bem mais sério? Ok, então vamos fundo nisso. O papo aqui é sobre os cofres públicos do Brasil. A gente vai investigar esse universo dos gastos do governo, que é um mundo de alto risco, onde um número como esse pode ser só a ponta do iceberg de uma história muito, mas muito maior. Então, a nossa análise começa justamente com essa dúvida. Foi um erro de digitação de trilhões de reais? Esse valor absurdo para uma empresa só, num contrato que nem teve licitação? Esse é um mistério que a gente vai tentar entender agora. Mas aí fica a pergunta: como é que um negócio desses, uma anomalia desse tamanho, é descoberta? A resposta, olha, tá nos dados. Isso só veio à tona por causa de uma verdadeira explosão de dados públicos que aconteceu recentemente. E isso está mudando completamente o jogo da fiscalização no país. Beleza, então. O caminho é seguir a trilha digital. Essa é a chave para a gente entender não só esse caso específico, mas também os padrões que podem estar escondidos em milhões de outros contratos. Dá uma olhada nesse gráfico. É o que estão chamando de tsunami de dados. Com a nova lei de licitações, o governo foi obrigado a publicar milhões de contratos. O volume, sabe, saltou de algumas centenas para dezenas de milhares por mês. O desafio mudou. Agora não é mais achar os dados. O difícil é fazer tudo isso ter algum sentido. E é aí que entra em cena uma espécie de detetive digital. É uma plataforma chamada Sociedade.info. Basicamente, é uma ferramenta de tecnologia cívica que fica vasculhando, olha só, 1.200.000 contratos para encontrar coisas estranhas, sabe? Anomalias estatísticas, possíveis irregularidades, e foi exatamente ela que pescou esse nosso contrato de 2,3 trilhões. E o mais chocante é que não foi um caso isolado, longe disso. A plataforma achou vários outros sinais de alerta. Por exemplo, empresas com um único contrato de dezenas de bilhões. Mas o dado que realmente acende a luz vermelha é este. Os 10 contratos mais caros que eles encontraram, todos, sem exceção, foram sem licitação. Isso já não é mais coincidência, né? Isso aponta para um padrão de altíssimo risco que precisa ser investigado a fundo. Ok, então vamos sair um pouco dos dados e falar de riscos, regras e da realidade nua e crua. Porque no final das contas, esses números não são só estatística, né? Eles representam riscos muito reais e uma pressão política enorme que define para onde vai o dinheiro público. E o mais interessante é que não são só esses detetives digitais que estão vendo fumaça. As auditorias oficiais mesmo lá do Tribunal de Contas da União, o TCU, estão confirmando que esses alertas digitais batem com problemas sistêmicos bem sérios. Quer um exemplo? O TCU encontrou problemas graves tanto no setor nuclear quanto na própria Petrobras. O que eles acharam? Bom, uso excessivo de contratos sem licitação, contratação de empresa que já estava proibida de contratar com o governo e até conflito de interesse claro com gente de dentro das estatais tendo ligação com as empresas contratadas. Mas olha, isso não é só falha de processo, de burocracia. É também sobre pressão política pesada. Tem o famoso caso Moreto, por exemplo. Um político foi filmado do lado do governador, dizendo que uma empresa que tinha ganhado um contrato era dele. É a prova, assim, escancarada de como o fator humano, a política, interfere em tudo. E aí, para contrastar com tudo isso, vem a negação oficial. O secretário de Infraestrutura da época, Marcelo de Oliveira, disse com todas as letras, abre aspas, o secretário e ninguém põe o bedelho lá para fazer nada em licitação. Quando a gente coloca essa frase do lado de tudo que as auditorias encontraram, fica clara a tensão, né? Entre o que se diz oficialmente e o que as evidências mostram. Mas é agora que a história tem uma reviravolta interessante. Porque esse poder de compra gigantesco do Estado não é só uma fonte de risco. Ele é também, e isso é deliberado, uma ferramenta de política nacional. A gente está falando aqui do poder de compra do Estado. Para ter uma ideia da escala disso, estamos falando de 12,5% do PIB. É isso que as compras do governo representam. É uma fatia gigantesca da economia inteira do Brasil. O poder que isso representa é absurdo. E o Brasil está usando esse poder de forma bem ativa.
Tem uma nova legislação que muda as regras do jogo, a preferência por produtos brasileiros que antes era opcional, agora virou obrigatória. O governo está dizendo basicamente o seguinte: eu topo pagar até 20% ou até 30% a mais, se for inovação, para fortalecer a indústria daqui. É uma mudança de estratégia muito, muito importante. E por trás disso existe um objetivo, uma ideia construtiva, que é usar esse poder de compra para quê? Para fortalecer a indústria do país, para promover inovação, para gerar empregos melhores e até para ajudar nas metas de sustentabilidade. Ou seja, é o governo usando o próprio dinheiro para moldar a economia de forma ativa. Então, o que a gente tem no final das contas é uma verdadeira batalha por trilhões. De um lado da arena está o risco da má gestão, da corrupção. Do outro lado, uma ferramenta poderosíssima para o desenvolvimento do país. No fundo, o campo de batalha é esse. Pensa num cabo de guerra. De um lado, puxando a corda, estão os defensores da transparência, os auditores tentando fiscalizar. Do outro lado, os políticos, os formuladores de políticas, tentando usar esse poder para seus próprios objetivos. Compras públicas, no fim, não são um processo técnico e simples. São uma briga de foice pelo controle de trilhões de reais. Então, voltando ao começo de tudo, aquele contrato de 2,29 trilhões de reais, ele não era só um erro de digitação, ele foi a nossa porta de entrada. Foi a chave que abriu a discussão para essa história muito maior, que envolve risco, poder e, claro, o futuro da economia do Brasil. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Quando o orçamento de um país inteiro está em jogo, a transparência é uma ferramenta? É uma arma? Ou será que são as duas coisas ao mesmo tempo? A resposta para essa pergunta pode definir o destino de trilhões de reais nos próximos anos.